Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Alinhar. É isso mesmo, podcast dos Alinhadores Invisíveis. Nosso podcast já tem nome, Pode Alinhar. E esse podcast é para você que deseja aprender mais sobre os alinhadores invisíveis. Todo o panorama mundial que está acontecendo, o fluxo de trabalho dos alinhadores invisíveis, como tratar os casos clínicos. Então, aqui vai ser um espaço para falar sobre esses alinhadores e a gente vai ter muita novidade. E isso, até pessoas convidadas para poder tirar suas dúvidas, para que você entenda mais um pouquinho sobre esse tipo de tratamento. E por que alinhadores invisíveis e alinhadores em office? Qual é a diferença dessa nomenclatura? Hoje, a gente tem a possibilidade de produzir os nossos próprios alinhadores no nosso próprio consultório. Então, os alinhadores em office é uma maneira que a gente achou para chamar dos alinhadores que são produzidos, para dar uma nomenclatura para esses alinhadores que são produzidos na nossa própria clínica. Por isso, em office. Eu vou falar um pouquinho de mim. Hoje eu divido um pouco o meu tempo entre as minhas duas empresas, que é a empresa Ortoplina e a empresa iSpecialité. E hoje eu também sou professora, coordenadora do curso de especialização de ortodontia do Instituto Prime. E já trabalho com fluxo digital já faz um tempo. Então, desde 2012, eu trabalho com alinhadores invisíveis. Só que naquele momento eu sempre trabalhei com empresas parceiras. Só que hoje eu trabalho justamente produzindo os meus próprios alinhadores, não só para mim, mas também para os meus colegas. A minha primeira empresa é a clínica onde eu trabalho, ou seja, eu sou a dentista que realmente põe a mão na massa, eu trato os meus casos. A minha clínica, eu tenho 2 sócios, e nessa clínica a gente desenvolveu esse projeto justamente para a gente oferecer ao nosso cliente um tratamento único, um tratamento personalizado, onde o paciente vivesse uma experiência de tratamento. Então, é possível você realizar tudo em um único espaço. Você pode chegar e não precisa sair para nada. Seus exames, fotos, tomografia, tudo a gente faz na nossa própria clínica. O objetivo é que você se sinta realmente especial na Especialité. A minha segunda empresa, ela surgiu meio sem planejar. Ela foi, assim, digamos que um bônus de eu ter entrado no fluxo digital. A minha empresa Ortoplina é uma empresa hoje que serve para dar apoio a você, colega, que tem receio, que tem medo de entrar no fluxo digital. A gente tem a nossa obrigação, a nossa missão de tirar você do ponto zero e te colocar no ponto ideal, onde você domine essa técnica, onde você se sinta segura para oferecer esse tipo de tratamento para os seus pacientes. Então, a Ortoplina é esse espaço físico onde a gente vai construir a sua evolução, onde a gente vai fazer parte da sua transformação digital. E é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que você se transforme digitalmente, para que você não fique fora do mercado. Então, não há mais espaço para aquela pessoa que fala, não quero mais entrar no fluxo digital. Não, a gente vai pegar você pela mão e a gente vai te colocar no fluxo digital. Então, a minha empresa, ela surgiu sem ser planejada, justamente por demanda. As pessoas me pediam para eu planejar os alinhadores para ela. E hoje, por conta da Ortoplina, a gente não tem nem mais barreira geográfica. É isso, olhe bem, o fluxo digital te dá a possibilidade de você romper todas as barreiras. Eu, por exemplo, hoje, eu não trabalho só para os dentistas do Brasil, eu trabalho para os dentistas fora do Brasil, planejando os casos. Então, eu sempre costumo dizer que existe mais uma oportunidade de mercado para você que está começando agora, ou que você já está no mercado, para que você possa absorver mais essa mini especialidade dentro da ortodontia ou dentro da sua clínica, para que você possa, sim, oferecer os planejamentos e os tratamentos para os seus colegas. Eu costumo dizer sempre que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. E tudo mudou. E o que você está esperando para mudar também? E a gente está aqui justamente para te pegar pela mão e fazer você acontecer essa mudança na sua vida, essa transformação. Por que os alinhadores invisíveis? Por que hoje eles são os queridinhos do mercado, os mais buscados, os mais procurados? Todo mundo que chega no consultório já chega falando para você assim, Doc, eu quero usar os alinhadores. Por quê? Não é à toa, não, né? Existem muitas vantagens para o paciente e principalmente o paciente considera importante, que é estética, por exemplo. Então, antigamente tinha pessoas que jamais trataria ortodonticamente se não tivesse a possibilidade de tratar com os alinhadores.
Vejam só a mudança. Hoje eu tenho clientes que buscam, que não buscariam tratamento. E eu ainda tenho uma transformação no pensamento das pessoas, os meus adolescentes, as minhas crianças, os meus adolescentes não querem mais trocar borrachinha colorida. O que eles querem? Tratar de maneira invisível, tratar com os alinhadores invisíveis. É impressionante, mas hoje no meu consultório a busca é de mais de 80%. Todos os meus pacientes me perguntam, eu vou usar os alinhadores, né? Então, como ficar de fora disso? E por que eles buscam esse tipo de tratamento? Porque é estético, porque é confortável, não vai interferir na mastigação dele, vai ter uma higiene eficiente, já que não tem peças grudadas nos seus dentes, e não vai interferir na vida social. Só quem usa o aparelho sabe o que é ir no restaurante e ficar a todo momento preocupado se eu estou com os dentes sujos ou não. Então, com todas essas vantagens, dá para entender e compreender por que essa busca tão grande dos nossos pacientes por esse tipo de tratamento. E quais são as vantagens para o dentista? Porque algo não pode ser só bom para o paciente, tem que ser bom para a gente também. Então, assim, eu vou descrever para vocês aqui as melhores e principais vantagens, e principalmente para te fazer refletir sobre a possibilidade que você vai ter tratando com alinhadores invisíveis. Menor tempo de cadeira. Só quem trabalha com ortodontia fixa sabe o que é você estar assim no finalzinho do dia, cansado depois de atender muitos pacientes e chega um paciente com todas as peças soltas e você que tinha planejado ter uma consulta de meia hora, vai passar a ter uma consulta de 1 hora. Com alinhadores, isso não acontece. Você vai investir um tempo maior no planejamento desse paciente, que eu chamo de backstage, mas no momento do atendimento, tudo já foi definido lá atrás, tudo já foi planejado. Então, naquele momento agora, a sua consulta se torna infinitamente mais rápido. Eu posso garantir para vocês que eu passo mais tempo tomando um cafezinho com o meu paciente, conversando, entendendo, mostrando para ele a evolução do tratamento dele, do que, de fato, atendendo o meu paciente. Por quê? O tempo maior no investimento do tratamento dele foi feito na hora de planejar. Maior espaçamento entre as consultas. Então, assim, eu não preciso ver meu paciente uma vez ao mês. Eu posso conseguir, por exemplo, atender meu paciente, em muitos casos, uma vez a cada 60 dias. E se eu tenho esse pensamento que eu não preciso atender todo mês, e se você é um dentista altamente empreendedor, imagina que você pode, no mesmo espaço físico, então, passar a atender o dobro de pacientes, se você quiser. Ou não. Não, eu não quero. Eu quero atender menos e ter mais liberdade, mais tempo para minha família, mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Também serve para você. Então, serve para você, dentista, colega, que é workaholic, que gosta de trabalhar muito, e serve para você, colega, que gosta de desfrutar a vida. Certo? Então, assim, maior liberdade. Menos consulta de emergência. Você não vai ter nenhum paciente ligando para você e dizer que tem um fio machucando com o alinhador, porque a gente não usa fio. Então, é um tratamento extremamente confortável, com um índice de emergência baixíssimo, praticamente não existe. E melhora a experiência do paciente. E quando a gente fala de experiência do paciente, isso reverbera. Se você tem um paciente que teve uma experiência positiva com o seu tratamento, ele não vai te indicar para uma pessoa, não, ele vai te indicar para várias. E ele vai transformar o seu consultório em um consultório onde vai ter cada vez mais pessoas buscando esse tipo de paciente indicados, que é o melhor tipo de paciente que pode chegar na sua clínica. E quais são as perspectivas atuais hoje desse tipo de tratamento? A gente tem algumas formas de trabalhar com alinhadores. Nas perspectivas atuais, a gente tem a possibilidade de terceirizar todo o processo, desde o planejamento até a confecção dos alinhadores, que é o que normalmente as pessoas fazem com as empresas que existem no mercado, né, com as empresas parceiras, elas delegam tudo e só fazem o atendimento do cliente. A gente tem a possibilidade de fazer o que eu chamo de planning e terceirizar o printing. Então, assim, vou contar aqui uma curiosidade para vocês. Eu hoje faço o planning para muitos dentistas que estão até fora do Brasil ou no Brasil. Ou seja, eu planejo para eles e eles se preocupam apenas em fazer os tratamentos dos pacientes. Ou mesmo só se preocupa com a impressão. Ou faça você mesmo seus próprios alinhadores. E é o que eu te convido aqui. Faça você mesmo seus próprios alinhadores. Conheça todo o fluxo de produção e escolha, veja o que é melhor para o seu caso, onde você vai ter mais benefício, se terceirizando o processo ou fazendo todo o processo. Muitos alunos ficam preocupados, eu não quero agora começar com todo o processo. Então, comece com as rotinas, entenda como é o tratamento e depois você pode ir avançando. Isso não tem problema. Você pode fazer uma curva de aprendizagem, onde o ponto final, o ponto assim máximo, é você produzir os seus próprios alinhadores e ter a sua própria marca.
E qual é o workflow que a gente trabalha? A gente costuma dizer que tem o workflow que é com empresa e o workflow em office. Qual é a diferença entre eles? O workflow com empresa é onde você delega tudo e você só recebe os alinhadores prontos para você utilizar e fazer o tratamento no seu paciente. E o outro é o workflow em office, onde você faz todo o processo dentro da sua própria clínica. E dentro dessa, eu preciso falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado para que vocês entendam a importância de você dominar esse tipo de tratamento, inclusive a produção. Eu não sei se muitos de vocês já sabem, mas as startups chegaram aos dentes. Os alinhadores invisíveis hoje também chamam o olhar das grandes empresas, das grandes multinacionais. E o que está fazendo, qual é a repercussão disso no mercado? A gente está tendo hoje uma venda direta dessas empresas aos pacientes, aos clientes. Então, eu te pergunto, colega, como você vai conseguir competir com uma empresa que cobra para o paciente praticamente o preço que você paga para produzir seus alinhadores? Não existe outra saída a não ser que você tenha também a sua produção. Então, assim, eu estou querendo te mostrar essa realidade, essa possibilidade de você se manter no mercado, que é você dominar todo o fluxo para que você tenha competitividade. Eu não vejo hoje como um dentista não conhecer a produção dos alinhadores invisíveis e continuar se estabelecendo, porque existe muita gente de olho nessa fatia do mercado. E se você domina essa técnica, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter competitividade e você vai conseguir dominar esse mercado. Então, para onde eu vou? O que é que eu faço? Eu estou perdida, prof, eu não sei para que lado eu vou seguir. Então, a gente está aqui hoje para te dizer que o que a gente tem que fazer nessa situação. A gente tem que simplesmente dominar o processo. A gente tem que deixar de ser fantoche na mão dessas multinacionais e dessas empresas. A gente precisa dominar o fluxo e aí sim a gente decide se a gente quer continuar tratando com as empresas que estão aí ou se a gente vai produzir os nossos próprios alinhadores, que você também pode fazer das duas maneiras. Você pode pegar, de repente, um caso que você queira tratar com uma grande multinacional e você pode produzir o seu próprio alinhador. Não há mal nisso. O que é importante você ter é dominar o conhecimento para que você, independente de quem está produzindo os seus alinhadores, você faça o seu tratamento e tenha êxito, tenha sucesso. E é isso que eu estou te propondo, que você tenha o conhecimento necessário para você ter sucesso no tratamento com alinhadores invisíveis. E eu posso te garantir, professora, é muito caro, eu não posso hoje fazer uma inversão desse tipo no meu consultório, eu não tenho dinheiro. E se eu te falar que hoje, com todo esse avanço que teve na impressão 3D, a gente tem um combo ideal, um investimento inicial de R$5.000, de R$6.000, para você ter a sua impressora, você ter a washicure e a termoplastificadora, que são as 3 máquinas que você precisa para produzir os alinhadores no seu próprio consultório. E se eu te garantir ainda mais que com um paciente apenas, você consegue pagar todo o investimento necessário para você ter toda a produção acontecendo dentro da sua própria clínica. Você vai me dizer que é inviável? Não, não é. É possível sim, e cada vez está mais econômico e está mais fácil investir para você ter a produção dos seus próprios alinhadores acontecendo dentro do seu consultório. Conhecimento é poder. Se você tem um conhecimento, se você domina esse fluxo de produção, você vai poder escolher o que é melhor para você e para o seu paciente. E aí eu quero te passar como é esse workflow, como é que acontece esse processo de produção, desde o início até a entrega desses alinhadores a seu paciente. A gente começa com escaneamento. Tá? O escaneamento é o primeiro ponto, é o ponto de partida, que é a documentação ortodôntica toda do paciente. Agora, a gente adiciona os modelos digitais. Os modelos digitais, eles são um avanço, né, que possibilitaram a gente fazer os planejamentos digitais. Então, tudo começa do escaneamento, dos modelos digitais. Depois que a gente tem os modelos digitais do paciente e toda a documentação com radiografia, com foto, do mesmo jeito que era a ortodontia convencional, a gente vai passar a planejar o nosso caso. Só que, nesse caso, o planejamento agora ele é digital, ele é o CAD, é onde eu vou planejar tudo que o meu paciente precisa para terminar o tratamento dele. É como se fosse um projeto de uma casa. O arquiteto não projeta uma casa, a gente vai fazer o projeto 3D do sorriso do nosso paciente, a gente vai entender quais são os movimentos que ele precisa para a gente chegar no resultado ideal.
Esse é o primeiro ponto de partida. Depois disso, a gente precisa materializar o processo que foi planejado através do CAM, ou seja, a gente vai partir para a nossa impressão dos nossos modelos, para depois a gente fazer a termoplastificação e a produção dos nossos alinhadores. E depois a entrega do nosso produto. Então, é simples, é um passo a passo que vai ser estabelecido até que você chegue no ponto onde você vai entregar os alinhadores para o seu paciente. E muitas pessoas me perguntam, poxa, eu não posso entrar no fluxo digital porque eu não tenho scanner. Eu preciso comprar um scanner para trabalhar com alinhadores invisíveis? E a minha resposta é não. Você não precisa ter um scanner para trabalhar com alinhadores invisíveis. Quando se pensa em ter um scanner, se pensa que o processo se torna muito caro. Você só vai ter um scanner se você tiver uma clínica de alta rotatividade, uma clínica onde o scanner seja de fato utilizado, que você não tenha ele por vaidade, por luxo, mas sim por necessidade, para o scanner se pagar. Mas você pode começar, sim, sem o scanner, você pode terceirizar esse processo de escaneamento com centros de imagem. Então, para trabalhar com alinhadores invisíveis, colega, você não precisa ter scanner. E software de planejamento? Como é que esse desenho do projeto 3D acontece? Existem alguns softwares hoje no mercado, alguns são gratuitos, e a gente vai começar falando um pouquinho do software, que é o software Mesh Mixer, que é um software totalmente gratuito, mas não é um software específico da odontologia. Então, esse software ele não é intuitivo, é um software de difícil aprendizagem. Então, eu não recomendo. Eu recomendo para você, colega, trabalhar com o Ashform, que é um software gratuito, onde você pode, sim, planejar vários casos. Você não precisa pagar pelo planejamento, só que você vai pagar quando você for utilizar. Como assim? Quando eu for exportar o caso, para imprimir esse caso, eu vou pagar. Então, é outra preocupação que você, colega, tem. Poxa, não tenho software, os softwares são caros. Não, os softwares são acessíveis. Eu posso planejar 1 milhão de casos e não pagar nada, e na hora pagar só na hora de imprimir. Ou seja, você só vai produzir o alinhador quando o seu paciente já investiu no tratamento, que você já tenha certeza que o tratamento vai acontecer. E quanto é, em média, que se paga? $50 por caso. Então, assim, é um valor acessível e você não vai precisar se preocupar em comprar um software. A gente tem nesse mesmo modelo que a gente chama de on-demand, ou seja, paga quando usa, o Blue Sky Bill, o Artform. Então, são 2 softwares que são softwares muito bons, que estão no mercado, que você pode utilizar na sua prática clínica sem se preocupar em fazer um investimento inicial. Existem outros como o TreeShape, o Nemotec e o SureSmile. O Nemotec e o TreeShape são softwares onde você paga licença. Então, colega, para você que está começando, é mais difícil investir no software com licença paga. Mas se você já estiver buscando investir num software porque você deseja planejar para outros colegas, para você montar o seu próprio laboratório ou que você tenha um fluxo muito grande, eu recomendo também que você possa adquirir esse software de licença. E agora também tem o mais novo do mercado, que é o Titan, que é um software também on-demand, onde você só paga quando você utiliza. É um software muito interessante, com muitas ferramentas, e eu recomendo, é um software muito bom. E depois que você planejou, você vai evoluir no processo de produção dos seus alinhadores, passando para a parte de impressão, onde você vai materializar aquele planejamento que foi descrito e agora vai fazer a produção dele. Então, a gente faz através das impressoras 3D. Essas impressoras hoje elas estão extremamente econômicas, elas baratearam muito, é possível comprar essas impressoras, inclusive em sites como AliExpress, é tranquilo, é seguro, e a gente consegue, assim, produzir os nossos alinhadores com um custo muito baixo. Depois que você fez toda a impressão 3D, você vai passar para uma outra etapa do tratamento, onde você vai colocar os seus modelos que foram impressos para serem termoplastificados. E assim surgir a plaquinha ou alinhador invisível. A gente tem alguns processos de plastificação. Um deles é a plastificação que acontece de maneira vácuo e o outro que acontece de maneira positiva. No laboratório da clínica, a gente utiliza uma plastificadora de pressão positiva. Então, ela funciona com a entrada do ar, com a placa aquecida, que vai, assim, termoplastificar o modelo.
Então, assim, para você que está começando, você não precisa começar com uma plastificadora positiva. Você pode começar com aquela plastificadora que você já possui, onde você já faz as suas próprias plaquinhas de clareamento. Então, o investimento é baixo. Você pode começar com a famosa P7, que é uma estampadora de uma relação custo-benefício muito boa. E depois que a gente termoplastifica o nosso modelo, a gente tem a fase de estampagem do nosso modelo. A gente vai estampar o nosso alinhador, a nossa placa, em cima do modelo que foi impresso. E depois dessa fase de estampagem, a gente vai fazer o processo de corte. O que é o processo de corte? A gente vai dar o formato do nosso alinhador de acordo com o que a gente quer. Existem vários tipos de corte. Então, assim, a gente tem corte reto, tem corte contornado, tem corte de acordo com a margem gengival. Isso vai depender do tipo de caso que a gente vai tratar. Então, ele é muito relacionado com o tipo do nosso caso clínico, com o nosso planejamento, que vai determinar o tipo de corte. E depois disso, você tem que pensar como é que vai ser a entrega desse produto para o seu cliente, né? Então, assim, o brand. Se você está se propondo a produzir seus alinhadores, você tem que ter sua marca. Então, assim, quando eu comecei a tratar com alinhadores, a minha marca era eu. Então, hoje, eu passei muito tempo utilizando os alinhadores que eram Adriana Porto. Mas hoje eu não utilizo, porque como eu fiquei com muito tempo, eu fiquei assim precisando de ter mais tempo para mim, para outros projetos, hoje eu associei a minha marca a uma outra marca, que é uma marca da própria Orthoplena, onde eu tirei de estar direcionado para o meu nome, justamente para que pudesse alcançar mais pessoas e para que alguém da minha equipe também pudesse atender esse paciente. Então, brand, a maneira como você vai entregar o seu produto é essencial. Então, se você está se propondo a produzir seus alinhadores, você vai ter que criar e construir a sua própria marca de alinhadores, a sua assinatura, para que você possa entregar esse produto ao seu paciente com valor, com uma marca. E vamos falar um pouquinho das diferenças entre alinhadores e brackets. Quais são as principais diferenças? As diferenças, elas são biomecânicas. É isso. A gente, na verdade, prof, então eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi com ortodontia fixa, porque agora mudou e eu não vou utilizar mais, não. A gente vai pegar todo aquele conhecimento da ortodontia fixa e agora a gente vai aplicar ao tratamento com alinhadores invisíveis. A gente vai conhecer a diferença de um aparelho para outro. Até porque os alinhadores invisíveis, eles não vieram para substituir os aparelhos fixos. Eles vieram para somar, para ser mais uma ferramenta de trabalho no nosso arsenal para tratar os nossos pacientes. Então, ele é mais uma ferramenta de trabalho. Ele não veio para estar no lugar do aparelho fixo. Até porque, em algumas situações, a gente mescla. É isso, a gente pega o que o aparelho fixo tem de bom, o que ele tem de ótimo, e a gente pega o que os alinhadores têm de bom. E muitas vezes a gente trabalha com uma coisa que é chamada de mecânica híbrida. Mecânica híbrida, o que é? É quando eu associo o aparelho fixo com alinhadores. Então, eu tenho uma mecânica híbrida. E essa mecânica híbrida ela pode ser utilizada para transformar, por exemplo, casos complexos em casos simples. Como assim? Às vezes eu pego um caso como, por exemplo, rotação de canino, que é um dente que é difícil, né? A gente sabe, quem trabalha com alinhador sabe que é um dente difícil de acontecer a movimentação. Eu muitas vezes trato 6 meses com aparelho fixo, no arco inferior, no arco superior eu trato com alinhadores, então eu dou estética que o meu paciente busca, o que ele deseja, faço um combinado com o meu paciente, é isso, faço um combinado, olha, você vai ficar 6 meses com aparelho fixo para a gente resolver esses dentes aqui que não funcionam muito bem com alinhadores e depois eu vou colocar os alinhadores e vou terminar o seu caso. Então, você precisa dominar o tratamento do seu paciente e escolher para o seu paciente a melhor ferramenta de tratamento, sempre. Então, nunca coloque os alinhadores à frente do seu plano de tratamento. É o plano de tratamento que trata os alinhadores, não é o aparelho. Então, quando eu vejo muitos colegas colocando, por exemplo, marcas à frente, fazendo divulgação, que é a marca que trata, eu fico me perguntando como pode isso, porque, na verdade, uma marca não trata ninguém. Não adianta eu ter uma BMW parada na garagem e não saber dirigir. Então, quem trata não é a marca, quem trata é você, colega. Se você teve sucesso com aquele paciente, foi o seu planejamento que fez com que as coisas acontecessem. Então, não se diminua atrás de uma marca, seja você a marca que trata o seu paciente. E é isso que a gente está aqui. Não pode alinhar para ensinar você a produzir seus alinhadores, mas colocando sempre você, o dentista, o ortodontista, como centro de tudo e como responsável pelo sucesso do seu tratamento.
A grande diferença entre alinhadores e brackets é que os alinhadores, eles exercem uma força empurrando os dentes, enquanto os brackets exercem uma força de tração. Ah, como assim, prof? Então, assim, quando eu imagino, por exemplo, casos onde eu tenha pacientes que têm uma biprotrusão, ou seja, os dentes projetados para frente. Os alinhadores são bons para esse caso? São ótimos. Por quê? Porque eles trabalham empurrando os dentes do paciente. Ah, mas eu tenho um canino que está impactado e eu preciso tracionar esse canino. Nesse caso, seria ideal os alinhadores? Não. Nesse caso, os aparelhos fixos eles são muito mais eficientes. Então, eu trabalharia, nesse caso, com eficiente. Então, percebe que quando você conhece a biomecânica dos alinhadores, você começa a compreender quais são os melhores casos onde você vai indicar esse tipo de tratamento. Então, existe uma lógica, existe um porquê de você usar o alinhador e um porquê de você usar o aparelho fixo. E quais são os casos onde eu devo indicar os alinhadores invisíveis? Então, a gente tem os casos que são casos onde você não vai ter surpresa. Você está começando e você vai conseguir dominar tudo que você precisa para tratar esse caso. Um desses casos é o caso onde você tenha uma boa relação sagital, ou seja, que você tenha um paciente de classe 1, como apinhamento, por exemplo, e o paciente, ele tem a relação de classe 1, que é uma boa relação sagital, mais o apinhamento, ele é um caso muito previsível. A previsibilidade tem a ver com o tipo de caso que você selecionou para o tratamento ortodôntico. E não dizer que todos os tratamentos com alinhadores são previsíveis. Não são. Na verdade, a previsibilidade vem da segurança, do domínio que você tem da técnica para indicar o que é melhor para cada paciente e como você vai fazer o tratamento desse paciente. Aí sim, nós temos previsibilidade. Outra situação, pequinas sobremordidas. É uma situação também muito previsível. Mordida aberta pequena. Finalização de tratamento ortodôntico. Quantos e quantos pacientes chegam na sua clínica e falam assim, eu recebo vários. Doutora, eu estou cansada do meu aparelho. Eu já não suporto mais ficar com esse aparelho e eu preciso urgente tirar. Então, nesses casos, é muito bom, você remove todo o aparelho fixo do paciente e você finaliza esse caso com alinhadores invisíveis. É uma excelente situação. Então, é uma procura muito grande que hoje esses pacientes buscam para tirar o aparelho e ter a alternativa de seguir seu tratamento com alinhadores invisíveis. É uma excelente indicação. Controles de recidivas. E aí vai para você, paciente, que não utiliza a sua contenção de maneira adequada. Eu tenho alguns pacientes que voltam para a clínica, para a sua avaliação, para o seu controle de retorno, e foram pacientes não colaboradores. Não utilizaram suas contenções da maneira devida e houve movimentação. Nesses casos, eu preciso de novo colar todo o aparelho fixo? Não, você não precisa. Você pode partir para o tratamento com alinhadores invisíveis e resolver aquele problema do seu paciente por falta de colaboração. E fica simples, é uma coisa que você resolve fácil. Então, você, meu querido paciente, meu querido cliente, não deixe de usar a contenção para você não ter que voltar a fazer de novo o tratamento. E também, outro caso que eu posso utilizar é a intrusão. Então, eu tenho muitos casos aqui onde eu posso indicar o tratamento com alinhadores invisíveis, tendo segurança para quem já está começando. Quando você avança na técnica, você tem casos mais complexos para tratar. Então, temos aqui o quadro de um livro que é bem conhecido para quem trabalha com alinhadores invisíveis, para quem estuda, que é o livro da Sandra Tai, que explica mais ou menos o que é considerado um caso leve, por exemplo, um caso moderado e um caso severo. Então, ele classificou os casos de acordo com a complexidade do caso. Simples, moderado e avançado. Vamos começar com um caso simples, então? Paciente adulto, paciente já tinha mais de 65 anos e a queixa desse paciente era justamente o apinhamento inferior. Então, esse paciente chegou para mim já me dizendo, eu não quero, doutora, em hipótese alguma, utilizar aparelho fixo, mas eu me incomodo com o meu apinhamento inferior. Qual seria a situação para mim? A situação para você é a gente utilizar o tratamento com alinhadores invisíveis. Muito confortável, muito previsível. Então, uma excelente indicação para esse tipo de tratamento. E aí a gente tem no início do tratamento o apinhamento e no lado a gente tem praticamente o tratamento finalizado. O paciente gostou tanto que não está vindo para a consulta. Então, se você está reconhecendo a sua boca aqui agora, volte para a gente terminar o seu tratamento e botar sua contenção. Então, assim, o apinhamento ele é muito previsível com alinhadores invisíveis. Eu super indico e eu não vejo hoje o porquê de colocar aparelho fixo se você pode tratar com alinhador e dar esse conforto para o seu paciente.
pequenos diastemas. Então, se eu tenho um paciente que tem diastemas, que são aqueles espacinhos entre os dentes, quantas e quantas pessoas a gente não encontra, às vezes, na rua, que tem esses espaços e que se incomodam com esses espaços e que jamais tratariam com aparelho fixo, mas que agora têm a oportunidade de tratar com alinhadores invisíveis, é possível também. A gente faz o tratamento, fecha esses diastemas. Aqui eu tenho justamente eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é o backstage. Né? O que acontece nos bastidores do tratamento com alinhadores? Esse caso eu fiz no Nemotec e aqui está o planejamento digital do nosso paciente. No planejamento digital, vocês podem perceber que a gente tem a movimentação dos dentes. Então, aqui a gente vai definir qual é o tipo de movimentação que está planejada para cada dente e em cada tempo. É isso, a gente planeja e a gente faz a movimentação e a gente tem um processo que a gente chama de estagiamento. O que é isso? Eu vou dizer para você, dente, que horas que você vai movimentar e qual é o tipo de movimento que você vai ter. Então, assim, de uma maneira mais simples, eu estou mostrando como acontece o planejamento. Então, é possível para você planejar seus casos. E eu vou dizer para vocês que depois que eu comecei a produzir os meus próprios alinhadores, eu passei a ter mais sucesso no tratamento com meus casos. Por quê? Porque eu domino todas as etapas. Eu não delego nada. Então, eu participo do tratamento do meu paciente, do início ao fim, do planejamento de cada detalhe. E cada detalhe, no final, vai fazer a diferença em cada caso. Então, o meu conselho é para você, não tenha receio. Você dominando a parte de planejamento, você vai perceber que você vai ter mais sucesso nos seus casos. E aqui eu tenho meu paciente, já sem diastema, e já com o sorriso que ele queria, ele satisfeito com o caso dele, e eu parto dessa situação inicial, onde eu tinha um grande espaço, e venho para essa situação, onde eu tenho um fechamento desses espaços e uma relação muito melhor, muito mais confortável, muito mais estética e muito mais social para o meu paciente. O meu paciente que não sorria porque tinha receio de sorrir, hoje sorri com tranquilidade, com liberdade. Então, assim, vamos olhar com carinho para esses pacientes que não usariam outro tipo de aparelho. E vamos pensar, eu não quero tratar com alinhadores invisíveis, não quero, não gosto. Vamos pensar que você está deixando de atender a expectativa de um paciente justamente porque você tem medo de começar. Então, o meu conselho é não tenha medo. Você vai estar saindo do seu ponto zero, indo para um ponto avançado e onde você vai conseguir agradar e transformar a vida de muito mais pessoas. Eu posso tratar também a mordida cruzada anterior, e aí eu quero puxar um gancho que, se fosse há anos atrás, esse meu paciente, ele jamais utilizaria alinhador, ele queria aparelho fixo, porque ele queria trocar a cor das borrachinhas. Hoje ele não quer, ele já chegou no meu consultório dizendo assim para mim: Doc, eu não quero, eu quero utilizar o alinhador invisível. E eu brinquei com ele, porque a mãe dele queria que ele não utilizasse. Ele não é disciplinado, ele não vai usar. E eu disse para ele: olhe, eu tenho um aplicativo que eu boto no seu celular e que eu vou monitorar o seu uso. Então, eu vou saber se você não está utilizando. E aí, posso confiar em você. E a confiança deu certo. Esse foi um dos meus melhores pacientes com alinhadores adolescentes. E a gente saiu de uma situação onde ele tinha uma mordida cruzada anterior, um sorriso que não agradava a ele, nem agradava a família, para aqui na parte de intraoral, onde eu vejo a mordida cruzada, diastemas, o planejamento digital do paciente, que é feito, né, no backstage, que é tudo que todos os dentes vão movimentar, como eles vão movimentar para que eu tenha um sucesso do tratamento no final. E aqui eu tenho o resultado do meu paciente, o antes e o depois, onde foi resolvida a mordida cruzada. E quando a gente fala em sorriso, o paciente hoje sorri muito mais satisfeito e está muito mais feliz para continuar seguindo aí a vida dele. Então, assim, também serve para casos de mordida cruzada anterior. Veja, então, a diferença. Veja a relação de lábio com dente do meu paciente. Veja como ficou o sorriso desse paciente. E eu quero agradecer esse paciente especial, porque sem a colaboração dele, a gente não ia ter chegado nesse resultado final. O paciente ficou tão satisfeito, que eu tinha planejado para ele no início que a gente completasse um pouquinho os dentes dele com resina, mas ele não. Ele amou o tratamento e nem isso ele quis mais. Então, assim, colega, não perca a oportunidade de oferecer mais um tipo de tratamento para o seu paciente. Ele funciona, ele é um tratamento eficiente, mas você tem que dominar essa técnica. E no consultório hoje, com o fluxo digital, a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente a lidar com algumas situações. Quem aqui não teve no consultório aquele paciente se esquece, como era no início do tratamento? E aí vira para você num belo dia da consulta e fala assim: doutora, não mudou nada. Mudou sim, e hoje a gente tem como provar. Hoje eu posso pegar o escaneamento inicial do meu paciente, sobrepor com o resultado que eu consegui e mostrar com ele com imagem.
Meu colega, a imagem vale mais que 1000 palavras. Então, eu mostro ao meu paciente como ele era, como ele ficou e os avanços que ele teve. Então, com essa imagem, eu não tenho a menor dúvida do sucesso que eu tive no tratamento. Então, o digital veio também para isso, para te embasar, te ajudar a você mostrar como o seu tratamento do seu paciente ficou, como evoluiu, não só para planejar. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, nesse caso, em azul como era e em branco como eu deixei. Então, eu mostro para o meu paciente, olha, veja bem, olha os avanços que a gente teve no seu caso. Então, assim, o paciente, ele consegue perceber, já que todo dia ele não percebe, já que a diferença vai acontecer no dia a dia, ele consegue perceber os avanços que ele teve. E caso cirúrgico, eu posso tratar com alinhadores invisíveis? Pode sim. E eu vou mostrar esse caso, que foi um caso onde o paciente ia fazer a cirurgia e eu fiz todo o planejamento dele com digital. Se antes eu fazia testando meus modelos em mão, para ver como é que você estava na hora de fazer a cirurgia ou não, hoje eu faço de maneira digital. E eu encaminho para o meu cirurgião para ele ver como ficou o planejamento digital que foi feito. Então, esse paciente aqui foi submetido a uma cirurgia onde o paciente precisava de um avanço de maxila, ele era pobre, ele tinha uma deficiência maxilar, ele tinha uma situação de mordida cruzada anterior severíssima, ou seja, era um caso complexo. Ah, como assim? Eu posso tratar casos complexos com alinhadores? Você pode. Para isso, basta que você domine a técnica. Basta que você conheça esse tipo de tratamento que ele pode te oferecer. Então, é totalmente possível também tratar casos complexos. Esse caso, por exemplo, de mordida cruzada anterior severa, com pensamento, com o objetivo de fazer cirurgia, foi tratado do início ao fim com alinhadores. E eu tive extremo sucesso com esse caso. Aqui foi feito o planejamento digital. Agora, em outra plataforma, que é a plataforma da Artform, que é uma plataforma do software Artform, que é o software que eu normalmente uso nos meus cursos, por ser um software gratuito, e é um software muito bom, muito eficiente, com boas ferramentas também que a gente pode utilizar e planejar em nossos casos. E aqui eu tenho o início do tratamento, onde o meu paciente tinha uma mordida totalmente cruzada, como vocês estão vendo aqui, era uma mordida inversa. E agora, o meu paciente com a mordida resolvida, com a mordida descruzada, com a mordida com excelente encaixe, com função, com estética, com conforto. Esse paciente jamais, colega, trataria com aparelho fixo. Jamais. Então, eu saio da situação do antes para a situação pós-cirúrgica, onde a gente tem essa diferença de resultado, essa diferença de sorriso, essa diferença de estética. Ele está extremamente satisfeito. Veja a mudança no seu perfil. A gente sai de uma situação onde ele é deficiente maxilar e com a cirurgia a gente consegue dar um preenchimento, um contorno, um sorriso que ele jamais teria. E ele está muito feliz. E a gente está aqui para isso, para fazer transformação na vida do nosso cliente, para transformar a vida por meio do sorriso. Então, a nossa tarefa é muito especial. A gente não pode se negar a oferecer mais uma ferramenta de tratamento para nosso paciente. A gente tem um dever moral de oferecer mais essa ferramenta para a gente democratizar ainda mais o uso desse aparelho. E aqui, a gente tem mais um caso clínico também complexo. Essa paciente ela tinha uma queixa de mostrar muita gengiva no segmento posterior. Era o que incomodava essa paciente. E o que foi feito de planejamento nesse caso? A gente fez um planejamento hoje, onde a gente combinou a utilização de mini parafusos com alinhadores. Eu tratei esse caso complexo com alinhadores e parafusos. E como é que é possível a gente fazer isso? Dominando e conhecendo a biomecânica dos alinhadores invisíveis. Então, esse caso ele foi tratado por meio de intrusão posterior e a gente chega num resultado onde a paciente hoje está extremamente feliz, satisfeita, com o seu sorriso impecável, com a autoestima totalmente renovada e transformada. E hoje é possível perceber a diferença de tudo, porque a mudança começa no sorriso, mas depois ela se estende para toda a vida da pessoa. Então, a gente tem essa função que, para mim, é um dom e eu sou muito feliz de participar dessa transformação na vida dos meus pacientes. Mas eu quero também participar da sua transformação digital. Eu quero que você assista aos nossos Pode Alinhar, que é o nosso podcast de alinhadores invisíveis, e que você agora pare de procrastinar e comece a dominar essa técnica e oferecer mais esse tipo de tratamento para os seus pacientes. E se você gostou
deixa um comentário aqui embaixo, não deixa de curtir o canal, não deixa de seguir nossa página, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar para vocês e o Pode Alinhar veio para isso, para que você entenda, que você conheça, que você domine e que você saiba de todas as curiosidades relacionadas ao tratamento com alinhadores invisíveis. Segue a gente!